E aí, bonita? Tudo bom? Espero muito que sim, comigo tá tudo ótimo. Meu nome é Emília Hanna e você está no nosso canal. Queen bee, want no smoke with me. Then turn this motherfucker up 800 degrees. Gente, esse vídeo é um vídeo que eu enrolei muito pra trazer, mas não foi porque eu quis, foi porque aconteceram várias coisas, né? Eu tinha acabado de ganhar neném, não tava conseguindo. Eu nem consegui terminar o diário da gravidez, pra vocês terem ideia, né? Que faltou o do 7º ao 9º mês. E me perdoem por isso. E aí eu ganhei neném, tipo, tava muito assim com ele. As coisas foram acontecendo muito rápido. E eu estava também, né, no meu pós-parto. Várias coisas aconteceram, neném com cólica, correria, coisas, sabe, da minha vida que foram acontecendo em várias áreas e aconteceu muito rápido. Pra quem não sabe, eu e meu esposo estávamos separados na época, a gente acabou voltando, então tava uma loucura. E perto do bebê fazer 2 meses, a gente viajou, porque ele arrumou um trabalho no Espírito Santo, ele foi primeiro, depois eu fui. Foi uma loucura, resumindo. Mas trouxe aqui o vídeo pra vocês, tá? E vou trazer vários vídeos aí sobre maternidade. Vou trazer o meu pós-parto também. Então, gente, eu vou começar a falar sobre a data, né? Ele estava previsto para nascer no dia 25 de janeiro e ele nasceu no dia 26 de janeiro, às 11h23 da manhã, com 3,512 kg e, se eu não me engano, foi com 51 ou foi 52 centímetros. Eu não lembro, mas eu vou deixar uma imagem aqui ou aqui com as informações dele, tá bom? E aí, gente, a coisa mais lindinha da minha vida, mas um momento mais doloroso também. Um dos momentos mais dolorosos. Só que a dor do parto é uma dor que parece que te renova. Parece que você nasce de novo. É muito estranho, muito difícil explicar. Enfim, no dia 25, né, eu senti uma vontade. Eu não tava aceitando que eu ia ganhar, porque, tipo, todo mundo já tinha ganhado, tava demorando demais. Chegou a data prevista e nada, nenhum sinal. E eu falei assim, eu não vou ganhar hoje. E aí, me deu vontade de fazer caminhada. Eu peguei meu irmão, minha cachorra e fomos fazer uma caminhadinha aqui perto mesmo. Quando eu voltei, eu fiz agachamento. E aí comecei a sentir umas cólicazinhas, mas bem fracas, parecendo cólica menstrual. E aí, tudo bem, conversei com algumas amigas. Elas falaram, ah, calma, talvez vai vir, talvez as contrações vão aumentar e não sei o que, e nada de aumentar. Fui distrair a cabeça, né? Só sei que de alguma forma distraiu o resto do dia a cabeça. E aí, quando deu meia-noite, eu tava acordada, tava assistindo, eu acho. Me deu vontade de fazer xixi, eu fui no banheiro fazer xixi. Na hora que eu levantei, que eu fui me secar, eu senti um estralo. E aí, jorrou aquele tanto de água. Eu falei, Jesus, minha bexiga estourou. Ou minha bolsa pocou. E aí, eu falei, lógico que sua bolsa pocou, né, Emily? Vai chamar a sua mãe e ligar pro pai do Luiz Otávio, porque na época, como eu falei, a gente tava separado. E aí eu mandei mensagem, eu liguei, nada dele atendeu, eu já tava ficando estressada, já tava ficando chateada, porque, tipo, era um momento que eu queria que ele estivesse perto de mim, que ele estivesse ali me apoiando comigo. Infelizmente não estava, porque, como eu falei, a gente estava separado. Coisas da vida que eu não quero entrar em detalhes. E aí acabou que quando ele veio responder, eu já tava quase saindo de casa. O vizinho, meu vizinho, que levou a gente, obrigado, sim. E aí eu chamei minha mãe e eu falei, mãe, minha bolsa estourou. Depois de ter batido na porta várias vezes, tá? E aí eu falei, mãe, minha bolsa estourou. Ela, tem certeza, Emily? Eu falei, tenho, mãe. Ou minha bexiga estourou. Ela, sério, tá como? Tá caindo um monte de água, mãe. Saiu um monte de água assim e tal. Não foi exatamente desse jeito, tá, gente? Ela, então se arruma, eu já tinha tomado banho, pra vocês terem. Já tinha vestido a roupa, já tinha separado os documentos e minha mãe lá. Aí minha mãe foi, tomou um banho rapidinho, mandou mensagem pro vizinho, o vizinho falou que ia levar e tal. E eu peguei uma toalha porque tava escorrendo muita água. E eu, mesmo que eu botei um absorvente, não tava adiantando. E aí, gente, ele levou a gente, beleza. Cheguei lá com a toalha bem assim, tampando a água e abrindo e andando de perna aberta, parecendo um pato. Aí, beleza. Minha mãe ficou lá na recepção fazendo minha ficha e o rapaz me levou lá pra sala lá, né? E deixou sentada. E aí a enfermeira veio e deu uma fralda, só que eu não conseguia fazer xixi naquela fralda. Toda hora eu ia no banheiro e tirava a fralda pra fazer xixi. E aí, beleza, né, gente? Eu fui atendida, era meia-noite, 51. A gente chegou lá rapidinho, porque minha casa é perto, né? E aí, fui atendida meia-noite, 51. A médica fez o exame de toque e eu estava com 3 centímetros de dilatação. Eu achei que eu ia voltar pra casa? Não,
causa da minha bolsa que tinha estourado. Então eu não achei que eu ia voltar pra casa. Mas eu também falei, eu não vou ganhar por agora. E aí ela foi e falou, ó, você vai ficar internada, vou preparar aqui sua folhinha de internação. Preparou a folhinha lá e mandou ir pra uma recepçãozinha que tinha lá perto pra esperar a enfermeira me atender. Aí ela te atende, né, pega a folha de internação, coleta seu sangue e te dá uma roupa pra você vestir. E aí elas vão e levam a gente pro leito. E aí, beleza. Fiquei lá e as contrações só aumentando. Ah, gente, esqueci de falar, antes da médica atender, botaram eu e outra moça numa maca. E a moça tava com 8 meses de gestação. E ela já tava assistindo dor pra ganhar neném. Isso mesmo. E ela ganhou neném no corredor. Na hora que eu fui no banheiro que eu voltei, a mulher tinha ganhado neném. E não tinha ganhado, ganhou sozinha com a acompanhante dela, tá? A médica não tinha vindo atender ainda. E as enfermeiras estavam lá pro fundo. Aí foi na hora que a acompanhante dela chamou. Ó, nasceu aqui. Na hora que eu passei, eu vi o bebezinho pequenininho. Porque é prematuro, né, gente? 8 meses. E aí, beleza. Voltando ao assunto. Internada, contrações aumentando. E aumentando, e aumentando. E eu senti muita dor, não dormi. E, gente, a cada troca de plantão era feito um exame de toque. Só foi feito um exame de toque em mim 2 vezes. 3 na hora que eu estava já ganhando, já praticamente. E aí, beleza. De hora em hora lá também, de umas horas lá, eu não contei as horas, não. E a enfermeira ouviu o coraçãozinho do bebê, tá? Quando teve a troca de plantão, que foi logo pela manhã, veio um médico, tá? Um homem, e fez o exame de toque. Muito educado ele, muito educado mesmo. Gostei bastante dele, mas não foi ele que fez meu parto. Ele fez o exame de toque e eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Aí ele falou que iria colocar um remédio no soro, né, pra acelerar esse processo. Só que ele não falou que as dores iriam aumentar. Eu achei que ia acelerar o processo, mas as dores iam dar uma aliviada. Ilusão. Esse remédio só serve pra aumentar ainda mais as contrações e acelerar o trabalho de parto. E aí ele falou que era normal sentir enjoo por causa do remédio, por causa do trabalho de parto, que a mulher sente enjoo. Às vezes até chega a fazer vômito. Eu não fiz, graças a Deus, porque eu odeio fazer vômito. Só que pelo fato de eu estar enjoada e não gostar de fazer vômito, ter muito medo, não é medo, é por não gostar mesmo. Eu não quis tomar café, eu não consegui tomar café. Tipo, eu não comi nada. Nada. Eu só fui comer depois que eu ganhei neném. E aí, ele foi, colocou, veio a enfermeira, furou desse lado e furou errado, porque na hora que ela soltou o líquido doeu. Aí, gente, ela veio e furou na outra, 2 vezes ainda, tá? E eu já estava morrendo de dor, ela ainda fez uma presepada dessa, eu fiquei muito arretada. Mas enfim, tá perdoada. Aí, colocou, e aí as contrações começaram realmente a aumentar mais ainda. E depois de algumas horas veio outra enfermeira, ouviu o coraçãozinho do bebê. E aí ela falou que se a gente ficasse só deitada na maca, eu tô falando a gente porque é por causa da outra menina, né? Se a gente ficasse só deitada na maca ia ser pior, que era pra gente levantar, fazer uma caminhada, um agachamento, ficar no cavalinho. Aí eu falei, eu não aguento levantar, não aguento fazer caminhada, não aguento fazer nada. Aí ela falou, vocês querem ficar no cavalinho? Eu falei, quero. Aí ela botou a gente no cavalinho, pediu a acompanhante pra ficar dando massagem nas nossas costas, que relaxava mais e tal. Não alivia, gente, só faz você relaxar um pouco mesmo. E aí mandou botar música pra gente, e tal. E eu fiquei, ó, mais de não sei quantas horas naquele cavalinho, porque tava me relaxando. Aí chegou uma hora que eu quis deitar novamente e eu deitei. E aí eu fiquei mais algumas horas lá. E aí eu falei com minha mãe que eu estava com vontade de ir pra ducha. Porque o que me aliviava mesmo, gente, não me aliviava, me relaxava mesmo, era a ducha. E aí eu pedi minha mãe pra ir pra ducha mais uma vez, que eu já tinha ido outras, tá? Detalhe, defequei muito, não tenho vergonha de falar, porque é uma coisa normal no trabalho de parto. E eu falei pra minhas amigas que isso ia acontecer. E aí, gente, fui pro cavalinho, né, na ducha. E aí, quando eu sentei no cavalinho, eu já tava sentindo essa força, essa dor de barriga, que era diferente de uma dor de barriga. E aí, falei, mãe, tá estranho. Ela falou, por que tá estranho? Eu falei, tem alguma coisa de diferente. Ela, como assim? Eu falei, quando vem a vontade de defecar, vem uma força estranha, tipo, na frente. Eu senti que tava chegando a hora. Eu falei, eu acho, mãe, que tá perto. Ela falou, tem certeza que ela chamou uma enfermeira? Eu falei, quero. Ela chamou a enfermeira. Eu vi logo quem? A enfermeira que me falou, errado. Aí eu fui e expliquei pra enfermeira. A enfermeira falou, ó, sai do chuveiro agora e vai pra maca, porque tá chegando a hora e você pode correr o risco de ganhar o bebê aqui dentro. Então vai pra maca. Peguei e fui pra maca. Cheguei lá, gente, só defecando, e trocaram minha fralda, porque já tava cheia já.
Eu fiquei lá e vinha aquela força e eu não conseguia. Eu tinha que colocar força. E eu chamo a enfermeira, porque eu acho que tá vindo, acho que tá chegando a hora. E minha mãe nada de achar enfermeira. E minha mãe não queria me deixar sozinha também. E teve um momento, gente, que eu perguntava pra minha mãe se Eva estava no céu ou no inferno, porque eu queria dar na cara dela, porque era dor insuportável. Se ela não tivesse comido aquele fruto. Só que depois eu pedi perdão a Deus, né, por ter falado isso. E eu pedia pra fazer uma cesárea. E minha mãe, não, você aguenta, você aguenta. E eles não fazem cesáreas, né, gente? Meu parto foi no SUS. E no SUS eles não fazem cesáreas se o parto tiver tudo pra ser normal. Você vai ficar lá sentindo dor até você ganhar o neném. Enfim, e aí, né, teve uma hora que a enfermeira veio ver. A enfermeira que ajudou no meu parto. E pensa numa enfermeira maravilhosa. Aí ela veio olhar, ela fez um exame de toque. E ela falou, falta só um pouquinho pra dilatar. Não põe força, que eu vou ali buscar não sei o que e já volto. Ela foi, gente, só que eu não conseguia não pôr força, era automático. Na hora que a contração vinha, a força vinha. E aí, na hora que ela chegou, ela olhou, ela falou, tá na hora, já tô vendo a cabeça dele. Começou a preparar as coisas. E aí ela falou, só põe força na hora que a contração vinha e segura sua perna. E aí, beleza, eu fiz, né, tudo que ela falou e tal. E aí, na hora que ela veio olhar novamente, do nada, apareceu o médico. Agora a história do médico. Eu não tinha medo exatamente de parir, eu tinha medo da dor e tal. Mas eu tinha mais medo na hora do parto por causa de médico. De acontecer alguma coisa por negligência médica, porque eu já tinha escutado várias histórias do hospital e tal. E estavam me falando muito mal de alguns médicos de lá. E eu fiquei com muito medo. Só que me falaram que os melhores médicos de lá eram dois que eu já ouvi falar bastante. Um deles foi o que fez o parto da minha mãe, que foi exatamente o que fez o meu parto. E por quê? Porque eu orei muito, eu pedi muito a Deus para abençoar o meu parto, pra botar um desses dois médicos. E acabou que na hora que ele chegou lá, que eu olhei, eu falei, oh Deus, obrigado. E aí, gente, ele chegou e ele começou, né, fazer umas perguntas lá que eu não lembro. E mandou eu segurar minha perna, fazer força só na hora da contração novamente e travar o dente na hora que eu fizesse força. Que isso ia me ajudar. E aí eu fiz tudo que ele mandou, do jeitinho lá, e aí foi. E aí eles falavam, tá vindo, olha, ele é cabeludinho, que não sei o que. E eles ficavam falando isso o tempo todo. Aí teve uma hora que a enfermeira falou assim, não faz força porque ele vai rotacionar a cabeça. Eu não senti, diz que tem mulher que sente. Eu não senti, gente, ele rotacionando a cabeça, que é na hora que a cabeça dele gira, né? E aí eu não senti. E ela falou que ia arder na hora que a cabeça estivesse saindo, né? E eu realmente senti. Depois que a cabeça passou, eu só senti incômodo na hora que os ombrinhos dele passou e, tipo, foi rápido. Quando eu fui ver, eles já tinham colocado ele aqui em cima de mim. Ele chorou, mas ele chorou aquele chorinho de dengue. Tipo assim, ele não chorou aquele choro escandaloso e tal. E aí, ela botou ele em cima de mim. Eu falei, tá tudo bem com ele? Tá tudo bem com ele? Ela, respira, respira, que ele precisa que você respira. E eu ficava, tá tudo bem com ele, que eu tava preocupada, queria saber se tava tudo bem com ele. E aí ela, respira, só respira, que ele precisa que você respire, que ele ainda tá ligado a você e tal. E aí, tiraram foto da minha mãe, eu vou tentar um pouquinho dela fingindo que ia cortar o cordão, né? E aí, depois ela realmente cortou. E depois que cortou, aí eu vi ele mais ou menos assim, pegaram ele e levaram ele pra a sala de cirurgia de parto, né? Fala sala de cirurgia porque é a sala onde fazem os partos cesáreo, onde faz ponto e tal. Aí a enfermeira falou que ia retirar a placenta, que ia incomodar um pouquinho. Aí ela aperta sua barriga e puxa. Aí realmente incomoda na hora que sai, mas não dói não. Depois disso, o médico e a enfermeira falou que eu ia pegar ponto porque tinha rasgado. Gente, tem dois tipos, quando rasga naturalmente, né? E quando o médico tem que cortar. E o meu caso foi esse, que o bebê mesmo que rasgou na hora lá. O médico falou que pode ter sido a posição que a marca tava, nem passava pela minha cabeça isso. Mas ele falou que poderia ser a posição que a maca tava, porque ela tava inclinada. E ele falou que não gosta de fazer parto nessa posição com a maca assim, porque sempre acontece isso. E aí ele falou que ia me levar pra sala pra fazer os pontos. Gente, eu não perguntei quantos pontos eu levei, porque eu tava tão assim, sei lá, eu não sei explicar como eu estava me sentindo, tá? Eu sei que eu tava me sentindo de uma forma que eu nem lembrei de perguntar quantos pontos eu levei. E teve uma hora que a anestesia não pegou em um local que doeu. Eu lembro que foi uns 3 pontos, eu acho. Doeu bastante. E eu fiquei conversando com o doutor pra distrair.
quando eu entrei na sala, né, que meu filho estava na mesma sala, que eles estavam limpando, colhendo o sangue dele. Na hora que eu entrei nessa sala, eu vi ele, a primeira coisa que eu perguntei, mãe, ele parece com o quê? Ele parece com o pai, né? Porque eu já tava convencida que ele parecia com o pai dele, de tanta raiva que eu passei na gravidez. E aí, minha mãe falou, parece que não sei o que, foi alguma coisa do tipo. Aí eu peguei os pontos e tal, e eles me levaram pro leito de novo, porque você não sobe pro quarto logo, você tem que esperar algumas horas cá embaixo. Eu ultrapassei o limite de hora, me falaram que eram 2 horas que tem que ficar cá embaixo, eu fiquei mais porque tava esperando desocupar os quartos que estavam cheios demais. E aí, tem que esperar desocupar, tem que esperar as moças limparem. E aí foi o tempo que eu fiquei deitada lá e eles colocaram o neném pra mamar. Ai, gente, e quando eu olhei pra ele, eu me apaixonei. Primeira hora que eu olhei pra ele de pertinho, assim, com mais calma, eu fiquei, meu filho, por mais que a cara do pai, mas eu tava apaixonada por ele. E aí, gente, colocaram ele do meu lado e ele pegou logo o meu peito. Graças a Deus, foi muito rápido, muito fácil. Não senti dor, não senti nada. Fui muito assim, sabe? Bom, foi ótimo. E aí, eu fiquei lá, amamentei ele. Aí chegou a comida pra mim, comi. E aí fiquei esse tempo lá e depois levaram pro quarto. Na hora que eu fui pro quarto, já era quase 4 horas, que era o horário de mudar de acompanhante. E aí minha mãe mudou com o meu esposo, que na época não era esposo. E aí mudou com ele, porque ele não quis ficar pro parto. Aí, gente, ele não quis ficar no parto, e aí ele veio e trocou no outro dia com minha mãe, né, pra dormir comigo. E aí, quando eu subi pro quarto, minha mãe foi junto, depois minha mãe desceu só pra pegar ele e levar ele pro quarto, porque ele não sabia onde era, não sabia como chegar. E aí minha mãe veio pra casa descansar e ele ficou comigo. E ele que deu o primeiro banho no bebê. O primeiro banho foi dado 5 e pouca, tá? Eu burrei, não tirei foto, não filmei, porque eu tava tão assim com meu filho, com tanta dor nos pontos, que eu nem, sabe, fui de pegar o celular pra tirar foto. Mas ele deu o primeiro banho no bebê, né? E outra coisa que aconteceu foi que ele ficou vomitando muito, engasgando muito, e eu fiquei desesperada. Eu levantei muito da maca, que não era pra mim ter feito isso, era pra o pai dele ficar me dando ele, me ajudando em tudo por causa dos pontos. E eu fiquei muito preocupada, então eu levantava muito da maca. E no primeiro banho dele, assim que a gente trocou ele vomitou novamente. E aí teve uma hora que eu fiquei muito preocupada, fiquei pálida, a enfermeira foi me botou no quarto de volta, porque eu tinha saído pra ir atrás dela numa sala lá. E aí ele ficou lá e ele começou a vomitar uma água escura, que era o resto de parto. E aí o pai dele que tinha ficado lá com ele, né? Aí a enfermeira falou que ia ter que fazer lavagem, pediu, ou foi o pai dele veio fazer alguma coisa no quarto, não lembro o que foi. E aí ele me falou que ele tava vomitando o resto de parto e ia ter que fazer lavagem. Eu fiquei mais preocupada ainda, só que a minha enfermeira tinha me dado ordens pra mim não levantar e ficar lá. Aí fizeram a lavagem nele, eu tive que trocar o macacão, porque melou o macacão dele todinho. E aí, depois que fizeram a lavagem, graças a Deus, ele melhorou e não vomitou mais, não engasgou. E graças a Deus deu tudo certo. O meu banho foi de boa também. Falavam várias coisas sobre o banho, que o banho era difícil, que o banho era isso, que o banho era aquilo. Não achei nada demais. Meu banho foi super de boa, super normal. A única coisa que foi difícil pra mim foi por causa dos pontos que tava doendo. Fora isso, foi de boa. E, gente, acho que foi isso. Aí, quando foi no outro dia, a gente dormiu bem mal, porque o hospital faz muito calor. Tinha muito mosquito, que as telas que tinha lá não adiantava nada. E muito bebê chorando também. Luísa tava dormindo a noite toda, mas eu e o pai dele não. E foi isso. No outro dia, no mesmo horário que eu ganhei, mais ou menos, não. Uns 30 minutos depois, eu acho, eu tive alta. Minha mãe foi buscar a gente lá no hospital, né? O pai dele ainda tava lá e a gente veio direto pra casa. E foi isso. Eu acho que foi só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Depois vai vir aí o pós-parto e um pouco sobre a amamentação, né? E vai ter outros videozinhos de maternidade pra vocês verem como é a realidade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas que gostam de assistir esse tipo de vídeo, tá? Pra ajudar
a mamãe aqui. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Bye!